Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez, estamos aqui para trazer a nossa mensagem de meditação e reflexão sobre a Palavra de Deus. E hoje vamos falar um tema um pouco assim, como se diz, que muitos praticam, né? Uns praticam porque não sabem, outros praticam porque sabem e desobedecem. O tema de hoje é heresia. O que significa heresia? As Escrituras Sagradas falam e muitos não obedecem, acabam praticando esta palavra. No dicionário Aurélio, heresia significa substantivo feminino, interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falsos pela Igreja. 2. Teoria, ideia, prática, etc., que nega ou contraria doutrina estabelecida por um grupo. E eu falo ainda mais, heresia é a prática praticada por muitos ou por muitos grupos, o qual não fala o que está realmente escrito nas Escrituras Sagradas, mas fala por si mesmo ou acrescentando ou tirando da palavra de Deus. E o nosso tema, como eu falei, é heresia, e o versículo-chave hoje é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Não é que falo, é a Escritura, 2 Pedro, versículo 1. Se você tiver oportunidade, leia lá. Vamos para a nossa reflexão no dia de hoje sobre esse tema. Heresia consiste em uma negação ou dúvida pertinaz por parte de um cristão de alguma verdade que deve crer com fé divina. A heresia aparece ao longo da história da Igreja pela negação ou recusa voluntária de uma ou mais afirmações de fé. Por transcendências teológica e política, são destacadas as heresias relativas à natureza e à missão de Cristo. Em relação à liberdade do homem e à ação da graça, em relação à luta entre o bem e o mal, em relação à função, a vida e a constituição da Igreja. A partir do século IV, os concílios ecumênicos passaram a ser principais instrumentos eclesiásticos para a definição das ortodoxias e condenação das heresias. E desde o século XVI, a vigilância doutrinal passou a ser exercida pela Sagrada Congregação da Inquisição, chamada como Santo Ofício desde 1908 e da Doutrina da Fé a partir de 1965. Mas o que realmente é heresia? Heresia significa escolha, opção. É um termo com origem no termo grego airesi. Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente às dogmas da Igreja, fora do contexto da religião. Uma heresia também pode ser um absurdo ou contrassenso. A heresia acontece quando um indivíduo ou um grupo resolve ir contra a religião, em especial aqueles que são muito rígidos. A heresia surgiu com a Igreja Católica no século
XVIII, em especial no período da Idade Média, quando ela começou a sentir-se ameaçada por pessoas que criticavam seus dogmas e os seus ensinamentos. A definição tanto da igreja como católica como das igrejas protestantes é que heresia, quando alguém é contra essa mensagem ensinada por Jesus, é heresia dita na própria Bíblia. Eu vou repetir. Heresia é quando alguém é contrário às mensagens que está escrita aqui, ensinada por Jesus. Isto é heresia que está dita na própria Escritura Sagrada. Então nós hoje aprendemos o que é heresia. Heresia é tudo que não está escrito dentro das Escrituras que muitos falam. Heresia é aquilo que as pessoas praticam, porque a Bíblia fala bem claro, praticai o bem e outros praticam o mal, e estão a heresia. Heresia é deixar de falar de Cristo Jesus. Heresia é deixar de amar o próximo e falar que ama o próximo e ver o próximo a perecer ao seu lado por falta de ajuda. Heresia é você pensar e fazer uma coisa e não fazer. Heresia é deixar de ler as Escrituras e falar que lê e medita sem ler. Heresia é deixar de praticar tudo que Cristo deixou para nós praticarmos e fazer totalmente oposto. Então, isto é heresia. Muitos pregam mensagens de heresia. Como eu sempre falo, muitos pregam prosperidade material, quando Cristo não pregou isso. Ele pregou prosperidade espiritual. Mas nada impede de um cristão ser abençoado, de ser bem abençoado e ter fartura na sua casa. Mas Cristo não pregou isso. Mas falou, aquele que busca a presença do Pai está cheio do Espírito Santo. Então, aqueles que pregam totalmente as coisas erradas, as coisas que não estão escritas nas Escrituras, isto é heresia. Devemos pregar e falar e também participar, cumprir os desejos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como nós mesmos. Se você ama o seu próximo, você pode falar uma palavra de conforto, de carinho, ajudá-lo espiritualmente, falar essa simples frase, Jesus te ama. Talvez uma pessoa nesse momento está querendo tirar a vida em algum pontilhão ou algum lugar aí tentando se matar, e muitos ficam olhando e filmando, como muitos poderiam estar ali de joelho clamando a Deus que intercedesse para salvar aquela vida. Ou então você mesmo falar uma palavra, falar, meu amigo, não faça isso, pois Cristo te ama e Ele é o dono da vida e da morte. Se Ele não te chamou para junto de si, porque não é o seu tempo. Cumpra a sua jornada como Deus determinou. Busque a Ele que o seu sofrimento, o que você está passando, só você e Deus, talvez seja uma aflição muito forte, que talvez você queira até ceifar a sua vida, mas Deus não quer isso. Então busque a Deus, que Deus tem solução para tudo. Deus é amor. Deus é um Pai misericordioso, mas Ele só atende se você pedir ou clamar. Clame com fé, que Ele vai ouvir a sua oração, ou como os católicos falam, a sua prece, que é a mesma coisa. A sua súplica deve ser levada somente a Deus. Ele está pronto para te ouvir. E não esqueça, o que você pediu, o que você clamou, peça sempre no final, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Pois foi assim que Jesus deixou a oração do Pai Nosso, falou,
tudo que pediste ao meu Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham compreendido o que é a palavra heresia, ainda mais dentro das Escrituras Sagradas. Fique com Deus, que Deus nos abençoe, nos dê força, ânimo e vitória, porque vamos vencer, ou seja, já somos vencedores com Cristo Jesus.